Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui começando, então, com vocês, o nosso curso de Ética e Estatuto da OAB. Esse curso abrange o conteúdo da principal disciplina da OAB. E nós vamos ver nesse curso, então, 3 regulamentações. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o Código de Ética e o Regulamento Geral. Então, isso vai abranger no nosso curso. Nós vamos ser bastante objetivos. O que vai ser cobrado na sua prova é a lei seca, às vezes fazendo interdisciplinariedade com outros conteúdos, com direito penal, direito civil. Nós vamos tratar desses assuntos ao longo de todo o curso aqui para o exame da OAB. Então, nós vamos agora, sem muitas delongas, iniciar de forma objetiva e direta, cirúrgica, aquilo que você precisa para, de fato, matar essas questões desse conteúdo na sua prova. Olha só, nós vamos, então, começar. É a nossa OAB Extraordinária primeira fase. Nós vamos cuidar nesse curso aqui da primeira fase. Você que não adquiriu ainda, nós temos o curso da segunda fase. Adquira, né? Aproveite a oportunidade. Para quem adquirir a primeira fase, tem desconto no curso da segunda fase. E nós vamos lá buscar a sua carteirinha para você andar assim. Olha que bonito, ó. Advogada, hein? Sou advogada. Aí você abre aqui, olha ali quem está ali. Ih, tá de cabeça para baixo, calma aí. Vou botar aqui, ó. Olha ali, advogado, hein? Andar da carteirada, mandar aprender, mandar para soltar. É isso aí, é isso que você vai buscar, então, a sua carteirinha da OAB. Vamos em frente aqui, então. O site nosso, então, é o estudoextraordinário.com.br. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. E se você ainda não segue o professor Rodrigo Silva lá no Instagram, @prof.rodrigosilva, nossos canais aí, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Nós vamos começar o nosso curso de Código de Ética, falando do Código de Ética e Disciplina da OAB, que claro, que há interligações, né? Nós vamos falar aqui dos artigos e vamos ver que o Estatuto também traz, fala sobre... Aliás, a gente começa aqui os nossos slides falando do Estatuto, dessa parte de ética. Depois, mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos falar de sanções disciplinares, vamos falar de exclusão, de censura, de processo disciplinar. Isso vai vir tudo na sequência. Agora, o nosso objetivo é dar uma passada pelo Código de Ética, dar a primeira, entender o que é esse Código de Ética, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa, como eu falei, falando do Estatuto. Aqui é o Estatuto, né? Aqui é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 4 de julho de 94. Lá no capítulo 8, vai falar da ética do advogado. E aí a gente tem os artigos 31, 32 e 33 que vão falar sobre essa questão da ética, tá bom? É bom frisar desde o início que o que cai aqui é a lei seca. Há alguma interdisciplinariedade que a FGV gosta, né, de misturar ética com direito penal, Código Civil, processo penal, enfim, a gente vai falar isso ao longo do nosso curso, né? A gente vai falar disso, vai tratar disso na correção de questões, mas você, desde logo, tem que ficar atento e atenta à lei seca. É isso que vai cair e é isso que a gente vai primar nesse curso aqui de Ética e de Estatuto da OAB. Então, a gente vai primar muito pela leitura, pessoal. É leitura, vou explicar aqui para que você pegue na cabeça e entenda o que você está lendo, mas é importante, e eu vou ensinar você também como ler essas codificações. Eu vou ensinar vocês como que deve ser feita a leitura. Mas, basicamente, nós vamos dissecar aqui os artigos do Código de Ética. Não dá tempo de falar todos, como eu falei, isso aqui é um curso rápido, um curso objetivo, para você matar questões, então a gente vai falar daquilo que mais cai, tá bom? Vamos para cima aqui, então. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe da advocacia, hein? Havia um tempo, né, pessoal? Havia um tempo no passado, século passado, início do século, onde os advogados eram muito bem vistos, né?
Advogado era igual estrela de TV. Aliás, agora nem é mais estrela de TV, né? É influência, estrela de YouTube, enfim. Mas ele chegava nos locais, ele comia de graça. Inclusive, por isso que tem o dia da pendura, né? O dia da pendura ele vem dessa época em que os advogados eram convidados, era uma honra, um orgulho ter os advogados presentes no seu estabelecimento comercial. E aí os advogados não pagavam. Isso há muito tempo, né? Hoje, infelizmente, o que a gente vê são vários advogados inseridos aí em maracutaias, tramóias, enfim, claro, não é a maioria, né? A maioria são pessoas de bem, pessoas que, de fato, zelam pela ética, e é isso que diz exatamente esse artigo 31. O advogado ele tem que proceder de forma a se dar ao respeito, a dar respeito à categoria e trazer prestígio, orgulho à classe advocatícia, tá bom? A advocacia, perdão. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Nós vamos ver isso lá no Código de Ética. A gente está falando agora do Estatuto. Nós vamos ver no Código de Ética que essa independência, essa liberdade de atuar é quase que um mantra aí do advogado, né? O advogado ele age com independência, ele não se vincula a ninguém. Claro, há os interesses do cliente que ele deve proteger, mas ele não se vincula à vontade do cliente. Ele protege, sim, o melhor interesse do cliente, mas ele tem liberdade para não fazer tudo o que o cliente quer. Não é porque o cliente quer que ele siga uma determinada linha, que se ele não achar aquela linha a mais adequada, que ele vai seguir. Aliás, quem for advogar aí no direito penal, se prepare, porque a galera do penal, essas pessoas que estão presas, elas sabem mais do Código Penal do que você. Já trazem a peça pronta só para você assinar. Se prepare. Enfim, mas o advogado ele tem que ter independência. Não é porque o cliente quer que ele haja. O cliente tem um outro advogado que ele confia, ele quer te obrigar a trabalhar junto com esse outro advogado, sendo que você é que tem o mandato que ele te deu para defendê-lo. Não, você não é obrigado, você tem liberdade e independência, tá bom? Nenhum receio de desagradar a magistrado. O advogado não está hierarquicamente abaixo do magistrado ou do membro do Ministério Público. Não há essa hierarquia. Há, sim, uma igualdade de armas entre advogados, Ministério Público e magistratura. Deveria haver. Mas é isso que está dizendo ali. Não há receio do advogado desagradar o magistrado, né? Está lá numa audiência trabalhista, aí a juíza, o juiz, chega para você e fala: olha, doutor, se você não convenceu o seu cliente, a sua cliente, a aceitar o acordo, eu vou julgar contra vocês. Vossa Excelência tem todo o direito de julgar contra nós, desde que Vossa Excelência seja parcial. E eu tenho o direito de ir junto com o meu cliente, com a minha cliente, buscar o devido recurso. É isso. O advogado não tem que ter receio de desagradar a qualquer magistrado, né? Nem de incorrer em impopularidade, né? A gente também vai ver na relação com o cliente lá no Código de Ética que o advogado, principalmente o criminalista, né? Ele tem o dever de proteger o seu cliente, por mais bárbaro que seja o crime que ele tenha cometido, né? E ele não tem que se envergonhar por isso. Toda pessoa tem direito à defesa, toda pessoa tem direito a estar acompanhada de advogado que tem um munus público, que é essencial para o cumprimento das atividades jurisdicionais, para a justiça brasileira, né? Então, o advogado não tem que ter medo de incorrer em impopularidade. Ele não pode agir de má fé. Ele não pode inventar... A gente vai ver isso. O advogado não pode inventar coisa que não existe. Não pode agir contra a lei. Mas isso não quer dizer que ele não possa defender a pessoa que comete um crime hediondo, por mais que traga mágoa dentro de nós. Essa pessoa tem direito a um advogado e o advogado vai protegê-la no sentido de defendê-la
se for culpada, vai ser considerada culpada, mas que seja aplicada uma pena justa, que tenha uma execução penal justa também. Esse é o dever do advogado, tá bom? Vamos em frente aqui, então. Artigo 32, ainda do Estatuto da OAB, artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Isso a gente vai ver na hora que vocês estiverem estudando o Código Civil. A gente vai falar sobre dolo, culpa, né? Mas é meio óbvio, né? Esse artigo 32, se ele agir com dolo ou culpa no exercício da profissão, ele vai ser responsabilizado. Não há qualquer novidade nisso aí. Parágrafo único. Aqui é interessante. Em caso de lide temerária, né? Uma litigância de má-fé, está agindo de má-fé no processo, né? Está inventando, criando prova que não existe, por exemplo. O advogado ele é solidário, a responsabilidade dele é solidária com a do cliente. Então, se você vai ali e orienta o seu cliente a agir de má-fé no processo, a mentir, né? Uma lista que está lá, mente, vamos lá, muito em direito previdenciário, hein, pessoal? Vai lá no INSS, vão conseguir aposentadoria, faz a pessoa tomar um solzinho para dizer que trabalhou na agricultura, enfim. Lide temerária, né? Lide temerária. Acontece? Acontece, né? É raro, mas acontece muito. Mas é lide temerária, e caso isso gere algum tipo de dano, o advogado e o cliente vão ser responsabilizados solidariamente, tá bom? Mas eles têm que estar, e aí continua ali, eles têm que estar coligados, né, para lesar a parte contrária. Então, de comum acordo, advogado e cliente estão ali macomunados para lesar a parte contrária, né? E isso vai ter uma ação própria para ser apurada. Beleza, vamos seguir em frente, então. Artigo 33, né? Aqui que é importante, pessoal. O artigo 33 do Estatuto vai falar do Código de Ética e Disciplina, né? Que é o assunto dessa aula aqui. Professor, mas você está falando do Estatuto. Estou falando do Estatuto porque lá vai trazer esse capítulo específico da ética do advogado, e nesses 3 artigos que a gente está trazendo aqui, ele vai falar que o advogado ele é obrigado, sim, a cumprir rigorosamente os deveres consignados lá no Código de Ética e Disciplina, tá certo? O Código de Ética ele vai regular os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade. Pessoal, esse aqui talvez seja um dos principais pontos da nossa disciplina, falar de publicidade. A gente vai falar da aula hoje aqui. Não da disciplina como um todo, mas dos pontos dessa aula aqui. Falar sobre publicidade, ainda mais com a internet hoje. Eu posso fazer mala direta, eu posso ter lá um canal do YouTube chamando o pessoal, posso fazer igual o Saul lá do Breaking Bad, né? Better Call Saul, né? O Saul, eu falo Saul, mas é Saul, né? Em inglês lá, enfim, botar um outdoor grandão, né? Fazer propaganda na TV chamando o cliente, fazer panfletagem, enfim, essa publicidade, o que pode, o que não pode, né? Aqui no Brasil não é igual aos Estados Unidos, não pode aquilo tudo lá, não. Vamos seguir em frente, que agora a gente vai começar a ver, então, de fato, o Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Ele foi aprovado pela Resolução 2 de 2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Resolução 2/2015. E vai regulamentar 2 capítulos do Estatuto da OAB. O capítulo 8, que trata da ética, desses artigos que a gente acabou de ver, e o capítulo 9, que normatiza infrações e sanções disciplinares. A gente não vai abordar isso nessas primeiras aulas, nessa primeira semana nossa. Nós não vamos abordar o capítulo 9. Ele vai vir mais para frente. É importante? Importantíssimo. Mas ele vai vir mais para frente, tá bom? Aqui, pessoal, aqui está o link com o Código de Ética, tá? Peguem sempre lá direto na OAB, certo? E aqui eu vou ensinar vocês o que você... Aqui, pessoal, serve para a vida, tá? Uma lição para a vida. O que você deve fazer para saber quanto tempo leva para avançar nos conteúdos. Por exemplo, esse vídeo aqui, que vai durar aí, em média 30 minutos, você sabe, vou botar ele acelerado, em 15 minutos, 20 minutos eu consigo ver esse vídeo. Aí mais os tempos de anotação, dá 30 minutos. Aliás,
Vejam lá, vejam é ótimo, hein? Vejam a aula de apresentação, nós vamos ter a mentoria aí, tirem suas dúvidas, eu vou ensinar vocês a estudarem junto com esse curso. Mas aqui, nesse momento, o que eu quero te dizer é o seguinte, olha, esse código de ética, ele tem 19 páginas. Ele tem 19 páginas. Se você for lá se você for lá nesse link, ele vai abrir no seu browser aí. Aí você vai pedir ele compilado para tirar as alterações que teve. Aí vão vir 19 páginas. Você vai dar um Ctrl P e vai salvar como PDF. Vão dar 19 páginas. O tempo para ler cada página, em média, 3 minutos. 3 minutos é um tempo razoável para ler cada página. Ou seja, o tempo para ler todo o código, 57 minutos. Já pensou? 60 minutos. Vou botar aí 1 hora. Em 1 hora, você lê todo o código de ética, mas dá aquela leitura, aquela passada. Então, até a prova, você vai ler algumas vezes esse código de ética. Tá de bobeira? Tira 1 hora ali e vai ler. A primeira leitura que você fizer é obrigatória, né? A primeira leitura que você fizer, ela é obrigatória, para você entender do que ele trata. Na segunda leitura, você já vai marcando aquilo que você vê que é principal. Olha só, o elaborador da prova, ele gosta muito das enumerações. Tem lá a letra A, B, C, aí tem lá as enumerações no código. Nós vamos falar sobre isso, porque eu vou ensinar vocês a fazer a prova da FGV. Mas pensem comigo. Aí, na segunda leitura, eu vou marcando. Você vai estar fazendo também simulados, vai fazer questões e vai ver o que é cobrado desse código. Você vai marcando. Pessoal, para estudar para a OAB, sempre com a lei do lado. Então, nós estamos falando aqui do Código de Ética e Disciplina da OAB, você tem que estar com ele aí anotando, fazendo marcação. Caiu uma questão, um artigo lá que caiu na questão, caiu na prova, você vai marcar. É assim que você vai estudar, é assim que você vai fixar na mente o que é importante para a sua prova, tá bom? Vamos em frente aqui, então. Aqui eu vou dar mais geral do que ele tem, mas você vai pegar o código de ética e vai fazer uma análise dele, você vai fazer a leitura dele, né? Mas aqui eu vou trazer uma geral. Então, eu tenho o capítulo 1, princípios fundamentais, né? Tem que dar uma boa leitura, não tem nada demais ali nos princípios fundamentais, são coisas até meio óbvias, mas dê uma boa leitura. Aí a gente tem da advocacia pública, das relações com o cliente, já estou circulando aqui aquilo que é muito importante, da relação com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros, da advocacia pro bono. Quando a gente falar de honorários advocatícios, a gente vai falar da advocacia pro bono, do exercício de cargos e funções na OAB e na representação de classe, do sigilo profissional, vamos falar sobre isso aqui e em aulas próximas, da publicidade profissional. Nós vamos falar isso nessa aula, né? Dos honorários profissionais, nós vamos tratar disso também num futuro próximo. No título 2, né? No título 2, isso tudo ali estava no título 1, nós vamos falar do processo disciplinar. Está aqui, ó, capítulo 1 e 2, processo disciplinar. Nós vamos ter uma aula futura também para tratar só sobre processo disciplinar. E aí nós vamos cruzar o estatuto com o regulamento mais o Código de Ética e Disciplina da OAB, tá bom? Princípios. Quais são os princípios ali que a gente consegue destacar do Código de Ética? Pessoalidade, função social, confiabilidade, liberdade e independência, e até falamos um pouquinho sobre isso, sigilosidade, o sigilo profissional essencial, e incorre até em crime se você quebrar o seu sigilo profissional com o teu cliente. Não mercantilização, né? Você não pode ficar vendendo, né? Eu estou passando rápido aqui, porque a gente vai passar um por um, tá? Fique tranquilo aí. Nós vamos passar um por um deles daqui a pouco. Não mercantilização, você não pode ficar vendendo o teu trabalho, o teu serviço, né? Você não pode estar expondo igual nos Estados Unidos, né? O cara vai para a TV, fica lá, vem, se você teve um problema, teve um acidente com a empresa tal, vem aqui no meu escritório, eu vou resolver esse problema para você. Vai na internet ali, faz um post, problemas trabalhistas, você que tem ações teve atraso de voo, vem aqui com o Rodrigo Silva, vem aqui falar com ele que ele vai resolver o teu problema, vou fazer panfletagem na rua, vou botar outdoor. Não pode.
Isso aí é o princípio da não mercantilização. No Brasil, não pode fazer essa propaganda toda. Nós vamos tratar hoje não, nessa semana ainda, sobre a publicidade que pode e que não pode. Compromisso com a verdade. Ah, professor advogado tem compromisso com a verdade? Olha só, estou dizendo aqui o que está escrito, compromisso com a verdade. Não pode ficar inventando, não pode ir contra a verdade. O advogado não pode mentir. O sujeito mais correto que existe, que só fala a verdade, é o advogado, tá bom? Exclusividade, nós já vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Pessoalidade, artigo 9º do Código de Ética. Já começamos aqui no artigo 9º, tá? Como eu falei para vocês, vou pegar os principais pontos, vocês façam uma leitura e a gente pode trocar aí. Teve alguma dúvida em artigos que não foi falado aqui, caiu uma questão, nós vamos ver outros artigos em questões, artigos que não vão ser falados em aula, nós vamos ver em questões e vai ser falado então, né? Mas teve dúvida, precisou, só chamar e a gente vai te responder. Eu estou contigo nessa caminhada. Esse é o grande diferencial do professor Rodrigo Silva. Eu estou disponível para você, eu vou fazer você ser aprovado, aprovada na OAB. Só não vai ser aprovado se não fizer a sua parte. Você tem que fazer a sua, porque 10% sou eu, 90% é você estudando. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco. Acho que já está arriscado, já está destacado, eu não vou ficar arriscando, não. Vamos lá. O advogado deve informar o cliente. Informação, dever de informação, pessoalidade com o cliente, com o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da tua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. É muito bom a gente estar lá no escritório, aí chega o cliente. Doutor, eu tenho, professor, eu ia falar professor, né? Doutor, eu tenho uma causa ganha aqui para você. Olha, ele já chega com a tese, tudo, aí você olha, aí você já conhece a jurisprudência, sabe que não é bem assim, e você fala, olha, o caminho não é esse caminho. Aí o cliente fica bravo com você. Pode até ficar, mas você falou para ele, você foi sincero com ele, você disse a verdade a ele. Isso que importa, isso que é o ético, né? Você tem que destacar para o cliente os eventuais riscos daquela pretensão que ele quer. E as consequências. Você pode perder a causa, tem que avisá-lo, ó, aqui tem um risco da gente perder, depende em qual magistrado vai cair, qual magistrada, pode ser que a gente não ganhe, você vai ter que pagar sucumbência para outra parte, pode ser que essa ação se reverta contra você, você tem que deixar claro. O cliente topou, você vai fazer o melhor por ele, mas ele tem que saber as consequências e os riscos daquele processo, né? Deve, igualmente, denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe à consulta ou confiar-lhe a causa. Então, qualquer situação que vá influenciar naquela consulta, naquele parecer, o advogado tem o dever de informar. Você não pode esconder as coisas do seu cliente, né? Você está lá com o cliente, né? Aí chega um outro cliente, a parte contrária, que não sabe que você é contratado, está tudo começando ali, aí a parte contrária te procura para ser advogado dela. Você fala, opa, deixa eu ver qual que está melhor de ganhar. Não, você já está fechado com o outro, você já assinou ali a procuração, você não vai fechar com a outra parte, até porque tem um sigilo profissional também, né? Então, a pessoalidade. Vamos em frente aqui. Função social, né? O advogado é indispensável à administração da justiça, isso é constitucional, mas olha aqui o destaque, hein? Olha o destaque. É defensor do Estado Democrático de Direito. Pessoal, não estou aqui para criar, não quero entrar no mérito da questão, eu não quero entrar aqui em discussão política, não é isso. Estou aqui dizendo que o advogado, está escrito, está no Código de Ética. O advogado é defensor do Estado Democrático de Direito. Ponto, acabou. Não há discussão. O advogado ele tem que proteger o Estado Democrático de Direito. Em sala de aula, eu sempre falo para os meus alunos e para as minhas alunas, isso eu falo há muito tempo, há mais de 10 anos que eu falo isso, independente do estado político atual. O advogado ele tem que proteger a lei, independente de ideologia. Porque se hoje você aplaude porque a justiça ou as decisões ou está sendo usado a lei
contra teu inimigo, se prepare, porque amanhã vai ser utilizado contra você. E tem vários casos aí na história do Brasil, independente de que lado esteja, certo? Então, assim, o advogado ele é defensor do Estado Democrático de Direito, ponto, né? Nem vou ler o resto ali. Vai cair esse ano, com certeza, esse tema vai ser abordado na prova, por quê? Por causa dos tempos que a gente está vivendo aqui, né? O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos, né? Pessoal, a gente não deve inflamar. O que está dizendo aqui, mais ou menos, é que eu prego em sala de aula. A gente não, o advogado, apesar, né, a gente lucra com o litígio, né? O advogado ele vai lucrar com o litígio. Muitas vezes, os dois advogados das duas partes acabam lucrando com esse litígio. Mas o advogado ele não pode, eticamente, né, pelo que está escrito, ele não deve inflamar a sociedade, ele deve mitigar as injustiças, mitigar as desigualdades, sempre buscar a composição, sempre buscar uma solução, por vezes até que não precise levar o caso para a justiça e que pense nos clientes, né? Então, esse dever de consciência é uma função social do advogado. Vamos seguir em frente aqui. Vamos falar de confiabilidade. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me procurou, porque ele estava com advogado. Eu falei, olha, você está com advogado, vocês vão ver também que a gente não pode orientar. Você está com advogado, eu não posso te orientar. Mas eu falei para a pessoa o seguinte, olha, a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Está aqui no artigo 10, né? Tem que ter uma confiança recíproca. Se você não está confiando no seu advogado, você deve procurá-lo e conversar com ele. Em último caso, romper, né? Romper o contrato, se não chegar à conclusão. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. As relações entre advogados e clientes baseiam-se na confiança recíproca. Uma vez quebrada a confiança, essa relação não vai existir mais, né? Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento, nós já vamos falar, né? Passar o mandato que foi outorgado a ele para outro, né? Para outrem, ou renunciar. Né? Não, então eu vou subestabelecer para outro, ou eu vou renunciar desse mandato. Por quê? Porque não há mais a confiança. Aqui que eu falei para vocês, ó, sobre a liberdade e independência. Está lá no artigo 4º. Mas a gente já está chegando aqui no final, está chegando nos 30 minutos, e eu quero, ao longo do curso, proteger muito esses 30 minutos, porque faz parte da nossa metodologia, os 30 minutos, então a gente continua aí na próxima aula, tá bom? Vai lá tomar uma aguinha e daqui a pouco você volta. Lembre-se, entre uma tarefa e outra, 5 minutos de descanso. Vamos para cima, vamos que vamos. Um abraço para vocês.